E aí? Olá, para quem tá chegando. Só deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje para deixar já organizadinho. Boa noite, Alex. Fazer a Nana. Hoje vai ser eu e Nana, tá? Hoje o Newton tá só nos bastidores. Olá. Pronto. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui meu volume, porque sou surda, gente. Surda e cega. Meu áudio tá bom? Vocês conseguem me ouvir? Tá me ouvindo, sim? Eu tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo também? Oi, Santo! Hum, aqui. Fixar. Pronto. Tá fixado. Deixa eu dar um oizinho aqui para quem tá chegando. Meu áudio tá baixo, será? Alguém me disse que meu Não. áudio tá baixo. Tira o fone para ver se sem fone pode Vamos ser que fique testar. melhor. É que tá meio que tipo um pouquinho distante, não que tá baixo. Melhorou? A amiga melhorou demais. Ah, então vamos sem fone. Outro nível, outro nível agora, minha querida. Então tá bom, melhor sem fone. E aí, será que... Ver se a gente espera mais. Olha, já tem. Tem Não, 17, né? Então, ó, aumentando. Tem uma quantidade legal. acabou de chegar. Várias pessoas. Ellen, oh. Ai, meu Deus, olha as deusas entrando. Geni, Ellen, tenho nem roupa para essas mulheres aqui. Tão maravilhosas. Gente, se vocês não seguem Geni e Ellen, eu não sei o que vocês estão fazendo na internet. Sinto muito. Sigam Ellen e Geni. Por que tão lindas? Ah, Ai, porque a gente convive com você. é um Então negócio é de isso. estética, né? A gente pegou pela osmose aqui, ó. Juntou com você, ficou assim. É isso. Bom, mas então é isso. Boa noite para quem já está aqui. Boa noite para quem vai chegar e pegar um pouquinho depois. Né? Eu sou Simone Bispo, né? Faço parte do Não Mona em Foco junto com a Nana e com o Newton. A gente vai hoje falar sobre o texto, né, que a gente já postou. Qual o lugar da mulher na monogamia? Que é engraçado que muita gente acha estranho, né, o título, por falar de monogamia, mas é isso mesmo, tá? A gente vai falar disso para depois adentrar a questão da não monogamia, né? E para entender melhor, né, onde que a mulher foi colocada, né, enquanto pessoa e se é que era tratada como pessoa de verdade dentro da monogamia, né, dentro da estrutura da monogamia na sociedade e o que é que muda, né, nessa estrutura e nessa organização quando a gente passa para não monogamia. Então, se surgirem dúvidas ou algum questionamento, vocês podem colocar aqui, tá, nos comentários, que o Newton tá só coletando tudo, atentíssimo, para passar para a gente e a gente vai responder o máximo possível. E espero que seja um papo legal entre eu, Nana e vocês que estão aqui assistindo a gente.
Isso. Bem, então vou me apresentar também para quem está chegando agora, né? Quem não, tanto na live quanto, né, no nosso projeto, né? De forma geral, eu vi que nos últimos dias a gente ganhou bastante seguidor, então imagino que tenha muita gente nova, né? Então, eu sou a Nana, sou de Belo Horizonte, sou mineira, tenho 29, 20, aquela louca, faço 29 em agosto, mas Ah lá, já é porque você é daqui perto. já estou incorporando aí, vai acostumar. É, e sou publicitária, faço mestrado em comunicação social e estamos aí. Na monogamia já há alguns anos e modero o grupo, um grupo no Facebook, Problemas de Não Mono, junto com Simone Newton e outras pessoas incríveis também. Então, como Simone adiantou, né, a gente traz assunto da qual é o lugar da mulher na monogamia, porque é muito comum, né, que a gente acaba sendo contra-argumentado, tipo, bem, mas será que o poliamor ou será que a não monogamia de fato é bacana para a mulher? Não seria a não monogamia, né, mais um lugar para beneficiar o homem, né? Sempre existe, né, essa argumentação. Então, para a gente falar sobre isso, é importante a gente entender por que a gente não acha que né, a não monogamia pode ser benéfica só para o homem, né? Que vai ser vantajosa só para o homem. Para isso a gente precisa entender de onde a gente parte a nossa crítica, né? Que é uma crítica à monogamia. Então, se a gente for pensar, inclusive a nossa crítica é sobretudo feminista, né? Então, corre o risco de ser um discurso cooptado, né? A gente não vai falar que não tem homem, né, dentro do rolê não monogâmico que vai tentar se aproveitar, né, de alguma forma e vai achar que é mais um lugar para ele poder transar à vontade. Assim, a gente não nega que pode ter homem com esse discurso, né? Mas não é, a gente não vai basear a crítica nisso, assim. A nossa crítica justamente é feminista. E é por isso, assim, que a gente, inclusive, fala, né, que o feminismo, a agenda feminista, de uma forma geral, é para criticar papéis de gênero e alguns marcadores sociais, né? Então, por isso a gente pensa, é importante a gente pensar que a monogamia, ela vai ser uma tecnologia de gênero, né? Ela vai ser mais um lugar que vai reforçar esses papéis de gênero. Gente, eu vou ficar olhando para baixo ou para o lado porque roteiro, para não me perder, né? Então, assim, alguma hora eu vou ficar olhando para baixo, mas não repare, é cola. Então, a gente entende aí, pensando numa crítica feminista, que a monogamia ela é uma tecnologia de gênero. Né? Então, a gente pensa que o gênero ele não é uma coisa que é dada, né? Ele é construído socialmente. Né? Então, se a gente for pensar que o gênero vai ser aí uma maquinaria, né, de coisas que vão sustentar o que é o gênero, né? Então, essa maquinaria ela vai estar apoiada no Estado, vai estar apoiada na mídia, né? Vai estar apoiada na família, na igreja, né? E algumas instituições de controle. Então, é produzido um discurso a partir dessas instituições e a gente vai incorporar e vai aprender, né? O que a gente considera o que é gênero. Então, se a gente for pensar, né, no processo de produção capitalista, né, esse processo ele transformou o corpo em trabalho. Então, numa sociedade pré-capitalista, já existiam essas algumas distinções entre homens e mulheres, né? Já existia uma... meu brinco entrar na boca. É pequeno, né? Uma mulher discreta, como vocês podem notar. Não, leonina, não, que isso, imagina, nem sou discreta. Mas se a gente for pensar nesse processo de produção capitalista, né, que transformou o corpo em trabalho, já numa sociedade pré-capitalista já existia essa ideia
da subjugação das mulheres, né? Então, no processo de afirmação capitalista, foi necessário intensificar essas diferenças e esse acirramento de gênero, tanto de gênero quanto de raça, né? Porque a gente vai pensar que essas opressões são todas licenciadas no capitalismo, foi preciso, né, intensificar essas diferenciações de raça e de gênero para poder afirmar, né, o capitalismo e também exercer o poder que é, né, colonial, sobretudo. Então, nessa nova organização de trabalho, foi preciso, né, que as mulheres fossem encaminhadas, digamos assim, para um lugar do lar, né? Então, as mulheres, existia uma organização de trabalho, né? As mulheres, elas trabalhavam, né? Vou pensar no campo, e aí foi preciso, né, mandar, né, essas mulheres para casa, que elas fossem as donas de casa, né, do lar, para poder intensificar uma força de trabalho. Então, a mulher ela foi né, renegada a esse lugar de dona de casa para poder procriação, né? Era uma força de trabalho, procriação dos filhos, o cuidado, né, do lar e esse cuidado mesmo com os filhos e com né, todos de casa. Então, essa produção, né, de trabalho, com isso, esse trabalho, né, feminino, esse trabalho da mulher, ele foi encarado como um trabalho que é comum de todos e por isso ele foi desvalorizado, né? Então, o trabalho doméstico é um trabalho que ele não tem... Ai, meu Deus! Eu fui acenar, virei a câmera. Alô? Então, esse trabalho da mulher, ele precisou ser desvalorizado para que ele tornasse um bem comum. Então, é um trabalho de todo mundo, né? É um trabalho que ele vai ser desvalorizado e essa desvalorização desse trabalho de procriação, né? Tem a questão da reprodução também, né? Ele foi necessário para que a mulher ela se tornasse dependente do homem. Né? Então, se ela não saía para trabalhar, ela não tinha o seu próprio recurso, ela era dependente, né, do homem e dessa forma, com o passar do tempo, ela se tornou dependente dessa estrutura. Então, a família, a instituição família, ela passou a ser um lugar importante para poder reduzir, né, tanto a existência da mulher, né, como as suas capacidades mesmo. Então, a família é importante, é uma tecnologia importante, entendendo a família nuclear, monogâmica, heterossexual, né? Tudo onde o pai é o chefe de família, né? E é dele que depende o sustento e toda a sobrevivência da família. E é muito importante, como a Nana já falou, né? A gente frisar que a partir do momento em que a mulher, né, passa a fazer apenas os trabalhos domésticos, que eram subvalorizados, porém eram colocados na cabeça da mulher, que eram algo importante, né? Que a casa não anda sem ela, né? Os filhos não são educados, não crescem direito sem essa mulher. E aí a gente vê que a mulher passa a ser uma propriedade do homem, né? Dentro dessa sociedade patriarcal, extremamente machista e heteronormativa. Sim, né? Pensar que todas essas estruturas, elas estão ali, né, a serviço do capital, mas existem as delimitações, né? E como que isso por isso que a gente fala que a monogamia é uma tecnologia de gênero, né? Porque vai ali acirrar essas diferenças de gênero. Então, mulher é a que cuida do lar, mulher é a que cuida dos filhos, mulher é a que cuida de todo mundo, né? Então, por isso que a gente fala sobre ser um lugar de reforço desses papéis, né? Desses estereótipos de gênero. Tem alguma pergunta? Não, né? Por enquanto, não. Mas se surgirem perguntas, gente, pode fazer, tá?
Não tem problema nenhum. Exato, ela é sempre a cuidadora. Mas ela é tratada, né, como peça importante dentro de casa, né? Sim, Ela não pode ter a saída de dentro de casa, porque aí bagunçaria toda a estrutura, né, para que essa família funcione, né? É como se nada andasse se a mulher não estivesse dentro de casa. É um jeito de aprisionar mesmo. sim, sim. E aí a mulher fica esse papel de supervisão, né? Ela é supervisionada pelo proprietário, pelo homem, e ela, por sua vez, também vai supervisionar o lar, né? Então, a gente pensa que, por exemplo, né, na sociedade burguesa, né, se a gente for pensar que a forma com que, né, a sociedade burguesa lidava com isso era, bem, se as mulheres elas não têm direito a terras, né, essa é a forma com que tem de levar essa mulher para dentro de casa e ser dona de lar. É tirar o direito delas a ter posses, a ter direito às terras, né? Isso pensando em famílias que têm posse. Agora, como que isso foi absorvido para as famílias proletárias, né? Não existia a questão do direito às terras, mas se a gente está falando de famílias, né, proletárias, se a mulher ela não pode sair, se ela não pode trabalhar, ela não tem renda, ela não tem um salário, né? Então, essa é a forma como a monogamia também foi absorvida pelas classes, né, proletárias, assim. Ela vem Então, com a ideologia burguesa, né? Que sim, você não faz parte daquele mundo, porém foi repassado, né? Pirâmide abaixo, e vai sendo feita a reprodução disso, de que mulheres devem seguir dentro de casa, procriando e cuidando da casa e das crias, enquanto o homem, né, traz o sustento, né? sim, e aí pensando, né, em mulheres racializadas, por exemplo, ainda existe um trabalho ainda maior, porque aí ela tem que cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus homens, e ainda precisa, né, ser responsável também pela branquitude. Então, se a mulher burguesa ela vai supervisionar, né, o seu lar, né, sempre tem as mulheres racializadas que também vão ali estão ali cuidando, né, da casa, ainda que ela não vá colocar a mão na massa, mas ela está ali no lar, ela está ali supervisionando, né, e aí tem, assim, a questão das mulheres racializadas também nesse sentido. Então, existe essa dinâmica também, assim. E aí o que a gente fala, né, como que essa divisão sexual do trabalho, ela vai tem articulação, né, entre o patriarcado, essa articulação entre a monogamia sobre a mulher, né? Então, assim, isso a gente está aqui falando de um contexto, né, um pouco mais histórico, né? Mas ainda que a gente vai falar sobre os dias atuais, ainda a mulher ainda não é, né, assim, completamente dependente, ainda que ela vá para o mercado de trabalho, ainda tem essa questão da dependência, né? E aí o que a gente fala é que mesmo a gente, né, atualizando a questão do amor romântico, a gente, né, tentando pensar nisso, olha, a gente está numa era, né, moderna, não é assim mais. Na verdade, não existe motivo que a gente gosta de bater na tecla, é de querer estar inserida nesse contexto, assim, porque a origem por si só, né, da monogamia, ela é feita para cercear, né? Cercear as mulheres, assim, a gente sempre bate na tecla que foi para garantir, né, que aquela prole ela fosse daquele homem, né? Então era preciso que a mulher não tivesse relacionamentos extraconjugais para garantir que aqueles filhos ali fossem
daquele cara, né? Sim. Então, assim, mesmo que a gente atualize, né, o mito do amor romântico, assim, eu acho que não é nada revolucionário a gente pensar em reivindicar, né, algum lugar dentro dessa estrutura que por si só já é opressora, né? Então, é importante a gente pensar bastante nisso, sabe? E como a Raquel, né, falou um pouco mais acima, né, essa questão de que nós somos levadas a nos autoculpabilizar, né, pelos desajustes do lar. Então, se as crianças não se alimentam direito, a culpa é da mãe. Se as crianças dormem tarde, a culpa é da mãe. Se as crianças adoecem, a culpa é da mãe. Então, toda a estrutura dentro da monogamia, né, ela é tratada para culpabilizar a mãe. Inclusive, né, a gente tem isso tão forte que se você vê uma mãe, por exemplo, numa balada, né, todo mundo corre para perguntar com quem está a criança. Se você vê um pai na balada, ninguém pergunta nada. Se você vê uma mãe procurando um emprego, normalmente se pergunta com quem vai ficar a criança. Mas se você vê um pai, né, com aliança, né, que demonstra normalmente ser uma pessoa casada, ninguém pergunta com quem vai ficar a criança, porque a nossa sociedade, né, ela já fomenta que a criança é responsabilidade da mãe e que o dever do pai é ajudar, né, é ser o provedor. Uhum. Então, a não monogamia ela vem para modificar, né, essa estrutura, uma vez que ela abre espaços para derrubar esse núcleo, né, familiar. Óbvio que desde que seja uma coisa desejada, né, por ambas as partes, porque também não adianta, né, um querer e o outro não, aí já não é não monogamia. Olha a hora disso. E, e aí a gente tem que prestar atenção nisso, né, que a dinâmica muda desde que todos estejam dispostos a mudar, né? Eu vou trazer como exemplo, né, de como muda essa dinâmica, por exemplo, para a minha atual estrutura. Que provavelmente algumas pessoas aqui sabem e outras não, né? Quem me segue no meu perfil pessoal já sabe que eu vou falar da minha família não tradicional, composta de 4 adultos e 2 crianças, que foram geradas, né, por 2 desses adultos, porém, elas são cuidadas, né, por todos os adultos. Não existe essa separação de fulana é a mãe, então ela que tem essa responsabilidade, né? Ciclano é o pai, então ele tem que ter outras responsabilidades dentro da nossa estrutura familiar, né? Porque a gente precisa chamar de família, querendo ou não, somos uma família. E segundo as meninas, né, família são pessoas que se amam. Então, para mim, a melhor definição a nossa estrutura funciona assim, né? São pessoas, né, que se juntam e coletivamente cuidam de quem é menor, de quem é incapaz de se cuidar, né, sozinho. Então é isso que a não monogamia vem trazer, né? Ela vem lembrar para a gente o senso de coletividade que existia antes de termos, né, a invasão das terras O brasileiras, encontro do Brasil. que chamam de descobrimento, né? Que na verdade foi um encobrimento, não um descobrimento. Exato, né? E então é isso, né? A gente volta para essa estrutura onde não é, né? Não importa quem gerou, mas aquele ser é responsabilidade de todos e todos passam a cuidar, a fazer o possível e o impossível para que essas crianças cresçam, né, dentro de um ambiente harmônico, dentro de um espaço que mostre para elas que não existe certo e errado, né, dentro da nossa estrutura, que
gostar de mais de uma pessoa é natural, sabe? É uma coisa normal, né? Apesar de muita gente nos taxar como anormais ou como seres evoluídos. Na verdade, não, sabe? Não é que a gente é evoluído, a gente só se desconstruiu ao ponto de entender que a gente tá agindo e pode agir como os nossos povos, né, originários. É o senso de coletividade e de entender que ninguém é de ninguém, sabe? Não existe a posse. Então é isso que a não monogamia, inclusive, traz para a mulher. A mulher deixa de ser um objeto de posse do homem, ou até mesmo de outras mulheres, né? Porque a gente não pode esquecer de relações dentro da comunidade LGBTQI+. E é isso, sabe? A não monogamia vem para trazer de volta para nossa concepção, né? Nos fazer lembrar que somos seres livres e que precisamos de equidade, né? Porque equidade é diferente de igualdade. Então é muito importante também reforçar isso. Enquanto não existir a equidade, né, dentro da estrutura familiar, seja ela qual for, e dentro do ambiente de trabalho, né, e das relações, a mulher não consegue ser livre verdadeiramente. E então é isso que a gente consegue compreender, né, dentro da não monogamia e compreender que as nossas relações, inclusive, elas não precisam ser misturadas e que elas não interferem nas outras, né? Minha relação com fulano não interfere na minha relação com ciclano, né? São relações distintas, onde eu consigo ter sentimentos distintos por cada pessoa e manter as minhas relações sem problema, né? Se acontece de afetar, algo está errado, vamos sentar, né? Vamos conversar, porque como a gente fala sempre, né? Em toda live, inclusive, que a gente faz aqui ou que a gente participa fora, diálogo é fundamental, diálogo é palavra-chave. E dentro da monogamia, inclusive, o diálogo é uma coisa tida como errada. Inclusive, spoiler para vocês, eu estava começando a escrever um texto sobre isso, né? Porque dentro de relações monogâmicas, a gente enxerga a ADR como uma coisa ruim, né? E DR nada mais é que uma abreviação de discutir a relação. Por que discutir a relação tem que ser levado a entender que é uma coisa ruim? E tem outra coisa também que é importante, eu acho que acaba que a gente sempre fala, olha também, acho que já é uma coisa para pensar a gente, assim, porque mulher adora discutir relação. E como que isso é chato? Porque mulher adora discutir relação. Mulher é que gosta de discutir relação, isso é uma chatura, assim, né? Então, é bom a gente pensar nessas questões também, sabe? Exato, e aqui como a Erika falou, né, que dentro, né, das relações não mono, o cuidado das crianças ele fica pulverizado, né? Todo mundo cuida um pouquinho e acaba não pesando para a mãe como costumava pesar antigamente, né? Uma vez que a mãe para limpar a casa, fazer a comida, cuidar da criança, receber o marido, e tudo isso é uma carga muito grande. Mas a partir do momento que é uma coisa feita dentro, né, do lar, ela é totalmente desvalorizada, né? É tratado como uma tarefa simples. Porém, agora que estamos em isolamento, não todos, eu sei, né? Mas eu estou no isolamento, né? Eu sigo. Então, agora a gente está vendo, né? Como é, né, cuidar das crianças, quem tem criança, a gente está vendo como é, né, duro, né, ter que ajudar na aula que está sendo virtual, arrumar jeito de distrair essas crianças que
estão com a energia lá em cima e não tem como gastar porque não pode sair de dentro de casa. Então, a partir do momento, né, que a gente tem mais de uma pessoa para pensar nisso e para oferecer, né, esses momentos de distração com essas crianças, fica melhor para todo mundo, né? Fica mais tranquilo para todo mundo. Todo mundo Sim. faz um pouco e não pesa para ninguém. Coisa que dentro da monogamia a gente não vê acontecer. E assim como alguém falou, peraí, calma. Seboter, eu acho, né? Pena que, ele falou, pena que as novas estruturas não são legitimadas, né? Que, por exemplo, colocar em planos de saúde ou responder legalmente não acontece. E realmente, né? Não acontece mesmo. Mas a gente tenta organizar do jeito que dá, né? Então, aqui, por exemplo, existe a questão de união estável, né, entre um dos casais, mas é mais a título de coisas legais mesmo, como isso, né? Do plano de saúde, da questão de escola e tudo mais. Essa questão legal é meio foda, porque assim, como que o Estado acaba negando, né, alguns direitos, e aí a gente pensa como que a monogamia de fato está alicerçada, né, no Estado. Então, assim, eu só posso colocar no meu plano de saúde o cônjuge, né? Mas, bem, e se eu tiver um amigo muito próximo e se eu quisesse colocar esse amigo no meu plano de saúde, eu não poderia, sabe? Eu tô falando não só na questão, né, assim, monogâmica dos relacionamentos afetivos sexuais, não. Mas eu tô falando isso de questionar também essas relações todas mesmo. Por que que tudo gira em torno, né, de quem eu me relaciono, né, da monogamia mesmo, assim. A gente vive numa sociedade monogâmica, de fato, e como você só tem certos direitos, né, se o Estado reconhecer aquela relação. Então, assim, bem, se eu quisesse colocar um amigo no meu plano de saúde, um amigo que é próximo pra caramba, um amigo que eu moro, que eu divido minha vida, a gente não tem um relacionamento sexual, mas é uma pessoa com quem eu compartilho minha vida. E se eu quisesse colocar no plano de saúde, eu não posso colocar, sabe? Então, assim, é questionar essas estruturas também nesse sentido, sabe? Então, assim, só voltando um pouquinho, e assim, de tudo, né, dos exemplos que você falou, é pensar que várias situações, né, que a gente já comentou aqui, do porquê que o cuidado com os filhos fica com a mulher, por que que eu vou na balada e eu sou questionada onde está meu filho e o pai não. Então, assim, isso é só para comentar que isso não tem dizer, não é só respeito a gênero, simplesmente, é sobre como as coisas estão entrecruzadas, assim, é gênero. Mas é uma questão do patriarcado, a questão da monogamia, como as coisas elas estão engendradas. É por isso que a gente faz uma discussão que ela vai além da questão relacional apenas, é uma questão que é de fato estrutural. Então, quando a gente fala de não monogamia política, a gente está falando uma visão política que uma atuação em várias frentes. Então, não posso falar de não monogamia se eu não falar de antirracismo. Não posso falar, né, de não monogamia e não falar de antissexismo, assim. Né? São várias opressões que elas, de fato, elas estão muito articuladas. E articuladas numa estrutura chamada capitalismo. Então, por isso também tem que ser anticapitalista. Então, essa mesma questão do Estado reconhecer, né, a sua união perante, né, o que você assina perante o contrato social, é uma coisa que a gente também critica, né? E por que que eu falo que eu não pretendo casar nunca, né? Porque a gente, aqui no projeto, a gente é contra o casamento, entendendo o que significa o casamento. Mas se um dia eu tiver que casar para eu ter direito a plano de saúde, eu vou fazer por isso. Tô casando amanhã. Sim, porque assim, não que eu queira que o Estado reconheça a minha união, porque eu tô cagando pro Estado, não preciso né? Eu não quero que o Estado intervenha na minha vida desse jeito, né? Mas assim,
Infelizmente, né, o que a gente tem, eu só casaria se eu precisasse ou de algum outro direito que o Estado reconhecesse apenas se fosse por um contrato, né, uma união. Mas eu acho que a ideia é a gente discutir isso e pensar o porquê desses direitos baseados, né, nesses contratos relacionais, né? Eu acho que é isso que a gente precisa combater, né? Tem vários comentários aqui que tá chegando e a gente precisa, né? Vamos ver se a gente consegue responder, porque senão a live acaba e não deu tempo da gente comentar tudo. Tem um Verdade. aqui que é assim, ó, é uma pessoa, Nanda, É, Nanda, que é sobre dinâmica. Eu agora já não me perdi, porque eu não sei como porque. funciona a dinâmica? Que eu acho que era sobre a dinâmica dessa divisão, né, de organização familiar. Eu acredito que seja isso, né, Nanda? Se não for, amiga, por favor, comenta aqui de novo. Mas eu acho que é isso. Eu também acho que é. E é isso, né? Então, dentro da não monogamia, né? E importante frisar, como a Erika falou, que quando a gente fala de não monogamia, a gente não tá falando de poligamia, tá, gente? Porque a poligamia é quando um homem tem várias esposas, tá? Então, isso aí não é o que a gente quer, inclusive, na minha opinião, enquanto Simone, né, ser individual, eu enxergo a poligamia como uma coisa absurda e simplesmente uma pequena máscara da monogamia, onde um homem que antigamente só tinha uma mulher como propriedade passa a ter agora várias, né? Várias mulheres como propriedade, desde que ele consiga, né, manter todas, sustentar todas elas e dar uma qualidade X de vida. Eu prefiro acreditar, né, e prefiro inclusive levantar a bandeira do poliamor. E no caso das nossas relações daqui de casa, né, são relações livres, onde nem os acordos limitantes existem, porém o diálogo, né, está sempre presente. E quando tem alguma coisa errada, a gente senta e conversa. Vou desligar meu telefone, tá tocando. A gente senta e conversa, né? E vamos lá, tem alguma coisa dando errada? Por que que tá errado? Né? É isso. Então, por favor, não confundam, né? A poligamia com a não monogamia ou a poligamia com o poliamor, porque são coisas bem diferentes e a poligamia é extremamente machista, né? É só uma forma de colecionar mulheres. E voltando, né, para a questão da dinâmica, não existe uma regra, tá? Eu acho que cada núcleo familiar vai fazer do jeito que preferir, do jeito que achar que é melhor para todos, né? Aqui, por exemplo, 3 dos adultos trabalham e um não. Então, ainda assim, né? Normalmente é que as pessoas pensarem, a pessoa que não trabalha, digamos assim, para fora da casa, né? Por assim dizer, né? Que não é. Até o jeito que eu falei também foi bem errado. Não é que 3 trabalham em uma, não. 3 são contratados, né, por uma empresa privada e uma pessoa trabalha apenas dentro de casa, que é um puta trabalho, inclusive. Não é um trabalho que nunca tem fim. Só tem fim nas poucas horas em que a gente dorme. Então, o que deveriam pensar, né? Já que 3 pessoas, né, trabalham para fora, essas 3 pessoas não precisam, né, ou não devem cuidar da casa. E não, tá? De jeito nenhum, porque é inclusive injusto isso, né? Pesar apenas para uma pessoa uma coisa que precisa ser coletiva. É o que volta no que a gente já falou, o quanto o trabalho doméstico, ele virou uma coisa que ele virou para todo mundo, né? Então, ele é desvalorizado e aí ele vira um bem comum disponível para todo mundo. E por isso, né, que ele foi desvalorizado. Então, assim, é pensar que ainda que essa pessoa que não trabalha fora, bem,
ela fica ali por conta, né? É injusto e é geralmente isso que acontece com as mulheres, né? Que não trabalham fora. Então, aí fica que é um trabalho super desgastante, né? É super ingrato mesmo, igual você falou, assim, não acaba nunca. E não é justo, né, que fique só de única irresponsabilidade de quem não trabalha fora, independente, né, disso. Todo mundo mora na casa, nem todo mundo deve colaborar. Eu acho que essa é a saída, assim, né, para essa questão é a coletividade mesmo. Assim, pensar, a gente pensa sempre em saídas coletivas, né, para essa questão. Então é importante a gente pensar que a não monogamia ela deve ser um movimento de emancipação. E aqui a gente está falando sobre a mulher, mas é um movimento que deve ser emancipatório. Então, não dá para discutir e falar sobre não monogamia se não for por um viés que é feminista. Né? Então, por isso que a gente, né, eu entendo que às vezes existe uma resistência na agenda feminista também, né, de desvirtuar, como eu falei no início da live, assim, né, de achar que é mais uma forma para o homem poder sair pegando geral. Mas é importante a gente pensar as estruturas e pensar que não é sobre a quantidade de pessoas que você vai sair ficando, né? Não é sobre quantidade, né? É sobre estrutura e sobre a qualidade dessas relações, né? E o que isso implica, né? Então, assim, pensar na monogamia é pensar na emancipação da mulher, é pensar nesse desgaste emocional que o casamento, que a família proporciona, né? Então, a gente também fala sobre destruir essa família, sim, porque essa família é o seio, né, do que vai proporcionar essa opressão, né, e esse trabalho desgastante para a mulher. Porque, repito, é um trabalho, é uma divisão sexual do trabalho, né? O que a mulher exerce em casa, na família, no casamento, é um trabalho não remunerado, né? Exato. E é por ser não remunerado que a gente não valoriza, né? E acha que é uma coisa simples. Deixa eu responder aqui uma pergunta do Felipe Gabriel, né? Ele perguntou qual o lugar da mulher em formas de relação que fogem até certo ponto da norma, mas não rompem, como o namoro aberto. Então, eu acho que essa questão de namoro aberto é uma questão um tanto quanto polêmica, né? Ao meu ver, tá? E em cima do que eu também já vivenciei. Porque normalmente não é uma relação que de fato quer trazer a liberdade individual, né? Das pessoas enquanto casal. Eu enxergo como uma coisa em que uma das partes ou ambas as partes, né, querem dar uns beijinhos de vez em quando, mas não sentem essa segurança de fato, né, de que o parceiro, a parceira se relacione, né, afetivamente e completamente assim por outra pessoa, porque a insegurança, né, mascarada de ciúme ainda é algo que predomina, né? Ainda é algo que é forte dentro desses indivíduos e é uma coisa que sustenta ainda essa relação. Então, eu ainda acredito que quando uma relação é um namoro aberto, né, ainda é algo complicado e ainda é algo um tanto quanto aprisionador para a mulher, né? Uma Bem, vez que não existe essa liberdade real, né? Pode sim. beijar de vez em quando e não passa disso, abre o olho. Eu acho que é até interessante porque ele até coloca isso na própria pergunta, né? Ele fala que Pode dar você norma, porém não tanto. não rompe, né, a norma. Porque é o que a gente sempre debate aqui no Namoro em Foco, que é romper essa norma. Então, qualquer arranjo que possa, a princípio, não romper de fato com a norma monogâmica, não vai adiantar em nada, né? Então, assim,
aqui a gente fala não só para a mulher, mas aqui a gente está falando das pessoas envolvidas na relação, né? Porque como a gente fala de não monogamia ser um movimento emancipatório, né, não faz sentido né, como o relacionamento aberto você já comentou, de impor regras, né? Colocar, de impor qualquer tipo de regra. Então, assim, ok, estamos no relacionamento aberto, mas não pode sexo, ou não pode sexo, mas não pode se envolver afetivamente, ou não pode amiga minha, ou não pode ninguém da minha família, ou não pode ninguém do trabalho, ou não pode isso, aquilo, outro, assim. Então, essas regras todas limitantes, assim, não, de fato, não rompem, né, com essa norma e é por isso que a gente fala que não é sobre quantidade, né? Então, acho que tiveram até algumas perguntas no nosso perfil sobre, vou até comentar mesmo, de falar, bem, mas e as características... Ai, viajei aqui. E as características individuais, né? Bem, a pessoa pode ser não monogâmica, mas se ela tiver características individuais de monogamia, né? No sentido, bem, ela está com alguém, mas ela só sente vontade de ficar com essa pessoa. Então, bem, essencialmente ela é monogâmica se ela não tem vontade de ficar com outras pessoas, né? Mas a questão não é essa. Não é sobre não sentir vontade de ficar com outras pessoas. Bem, pensando em você, ok, estou com uma pessoa e eu não tenho vontade de ficar com ninguém. Beleza, ninguém está te obrigando a ficar com ninguém, né? Não existe a ditadura da não monogamia fazendo você apontando uma arma para sua cabeça e falar, bem, você vai ficar com uma pessoa a cada esquina. Não é isso. Mas se eu não sinto vontade de ficar com ninguém, entendo que esse é um sentimento meu e que o meu sentimento não deve ser parâmetro para o meu parceiro, né? O fato de eu não querer ficar com ninguém não impede que a pessoa com quem eu me relaciono não tenha vontade de ficar com ninguém. Então, isso é um sentimento meu. Se eu não quero ficar com ninguém, beleza, mas eu não posso cercear o meu parceiro de querer ficar com outras pessoas, né? Ele pode também não querer ficar com outras pessoas, mas não é isso que vai fazer você uma pessoa monogâmica. Entender que a exclusividade, né, entender que não existe essa exclusividade. Não é uma exclusividade que é contratual, né? Como na monogamia, né? Porque essa exclusividade, ela está implícita, né? Então, eu posso simplesmente não querer ficar com ninguém, mas eu entendo que o meu parceiro é livre e eu também. E se que em algum momento eu quiser ficar com alguém, eu posso ficar, mas não é uma obrigação, né? Não é isso que faz. Monogamia não é, né, se a gente for ver, né, a definição, monogamia é quando existe exclusividade relacional. Sim, mas é toda uma estrutura, né? E quando a gente fala de estrutura, a gente está falando, por exemplo, do Estado permitir que você coloque só o seu cônjuge no seu plano de saúde, né? É por isso que é a lei, sabe? É nisso que a gente bate na tecla, né? De pensar para além disso, de ser um movimento de emancipação, de pensar que as pessoas elas devem ser autônomas, elas devem ser livres de fato, né? A Geni falou isso, comentou sobre isso numa live dela, e eu fiquei pensando muito sobre mim também, assim, de pensar bem, o meu ser, né? Eu não estou no mundo, porque geralmente, né, na monogamia, a vida das pessoas, elas giram em torno de estar com alguém, né? A minha existência, ela não se finda em querer estar com alguém, né? Então, eu acho que é pensar um pouco nisso. Acho que pensar em autonomia e emancipação é pensar isso, sabe? A nossa vida, ela não deve girar em torno de estar com alguém, né? E aí, eu acho que a mulher, né, sobretudo, aprende, né? Ela aprende a passar a sua vida inteira, né? Tudo gira em torno de conseguir um marido, casar, ter filhos. Eu acho que quando a gente consegue aprender, né, que a nossa vida não deve se resumir a isso, eu acho que aí a gente consegue pensar mais nessa emancipação e nessa liberdade. Pois é, e aí vem aquela questão, né, da sociedade como um todo, né, taxar como errado, porque
somos doutrinados a crescer esperando isso, né? Que você tenha um amor para a vida toda e que essa pessoa é a pessoa que seja perfeita e que vai trazer tudo. E inclusive existe, né, a dificuldade de falar abertamente sobre a não monogamia para a família por conta disso, né? Porque o julgamento é muito grande, mas a gente tem que entender que é isso que a gente tem que romper e desconstruir, né? Porque, inclusive, existe uma música aí, que, né, sem citar nomes, mas falando a letra, vocês vão entender, né? Que o trecho da música fala: é impossível ser feliz sozinho. Quem disse? Né? Porque eu preciso ter uma outra pessoa para ser feliz. E é isso que a gente tem que romper, né? É isso que a gente tem que quebrar. Porque é quando a gente entende que é suficiente só e que estar com alguém não vai fazer da nossa vida melhor, né? E que ter a exclusividade dessa pessoa também não vai fazer da nossa vida melhor. E eu acho que aí a gente começa a perceber que essa estrutura é falha, né? E que tá tudo bem gostar de mais pessoas, assim como tá tudo bem flertar com outras pessoas, mas querer realmente se relacionar só com um. A gente é livre, sabe? Para querer ter N relações, N tipos de envolvimento, mas se também não quiser ter nenhum, tá tudo bem, desde que seja uma escolha sua, desde que seja uma coisa pensada, né, e refletida por você, e não que seja uma réplica de uma doutrina imposta na sua cabeça, né? Porque é esse o papel da mulher dentro da monogamia, é esse, né, de ser um ser obediente, de ser uma serva, né, do lar ou da estrutura patriarcal machista. E para quem está perguntando, sim, a live vai ficar salva, tá? A gente está deixando salva aqui no Instagram e tá jogando também no YouTube. Então, se vocês seguirem a gente nas outras redes sociais, né, a gente tá sempre espalhando todo o conteúdo em todos os lugares. E assim, como o Newton falou, né? Existem não monogâmicos, aromânticos e assexuais. Então é isso, sabe? A gente não precisa se relacionar, a gente não precisa estar transando o tempo todo, a gente não precisa ter 50, né, parceiros, parceiras, para dizer que somos não monogâmicos. A visão é um pouco além disso. E é isso, estou bem feliz com todo mundo que veio, que assistiu, que bateu um papo com a gente. Nana, quer falar mais alguma coisa? Já tá nos finalmente, né? Bem, gente, é isso. Eu acho que a gente acaba, né, ao longo da live, né, tem vários comentários que já dão pano para manga para uma outra live, um outro texto. Então, infelizmente, não dá para responder tudo, né? Mas das perguntas, gente. Tá. Algumas perguntas, Alô, que eu estou vendo aqui. Eu tô aqui no ponto, eu ouvi o Newton no ponto aqui. Sonho, né? Um dia, quem sabe. Produção? Tá encerrando, produção? Tá ok, vamos encerrar. Vamos encerrar para poder conseguir salvar a live, na real. É verdade. Mas, assim, é só que tem algumas perguntas que a gente vai conseguir responder. Tem alguns textos que já estão engatilhados. Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai respondendo. Quem chegou para agora no nosso perfil, leia os textos anteriores, né? Que eu acho que a gente tenta, inclusive, a gente tenta ter uma continuidade, né? Nos textos, igual a gente já comentou nas lives anteriores, a gente vai apresentando os assuntos, né, menos densos e mais densos conforme o nosso público vai chegando. Então, a ideia é realmente formar, né, esse público para que a gente consiga ter uma discussão bacana, sabe? Então, tem muita coisa para ser discutida. Não monogamia, assim, dá para a gente tratar de diversos temas. Tem muita coisa para conversar, mas acompanhem a gente, divulguem a live, que vai ficar salva no YouTube depois. E a gente já está pensando, inclusive, em fazer uma live só de responder perguntas. Então, aguardem, tá? A gente está estruturando.
Guardem essas perguntas aí, por favor, anotem. Ainda mais sobre experiências e vivências que tem muita dúvida, né? A galera sempre quer saber muito. A gente está preparando alguma coisa nesse sentido também. Então é isso. Obrigada a todo mundo. E esperamos vocês aqui com a gente em todas as redes sociais e tirando dúvidas. E é isso. Um beijo para todo mundo. Obrigada por estarem aqui e por nos ouvirem. Tchau, Tchau, galera. aquela. Vou ficar bonita no print. Tchau!